Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Tem muito tempo que eu não estou do lado de cá. Então, nós estamos no tema profundidade. E hoje eu quero falar um pouco sobre os processos de Deus. Nós somos uma geração que não gosta de esperar, que desaprendeu a esperar. Antigamente, a espera fazia parte do nosso dia a dia. Um exemplo é que quando a gente era criança, nós tínhamos um determinado horário para ver desenho. Não era o dia inteiro que passava desenho na televisão. Era de manhã, de tarde, na Rede Minas. Então, eram alguns horários que a gente podia ver desenho. Acabou o desenho, acabou. Você não tem mais desenho para ver, é outra programação na televisão. E hoje, a Olivia tem muitos streamings à disposição dela para ver o que ela quiser, a hora que ela quiser, o momento que ela quiser, qual tipo de desenho ela quiser, novo, antigo, anime se ela gostar, desenho da Disney sem ser da Disney, enfim. Ela pode ver muitos tipos de coisa que não era disponível para mim na minha época. E eu acredito que hoje, né, como esse foi só um exemplo, ensinar paciência e espera para uma criança de 1 ano e 9 meses é mais difícil do que a minha mãe me ensinar na minha época, porque já era da vida, era do cotidiano, a gente aprender e saber que tinha que esperar. Foi feito um estudo na Universidade de Vancouver que mostra alguns valores que regem a nossa sociedade hoje. E eu quero falar sobre alguns deles. Um deles é uma vida sem dor, uma vida fácil, uma vida sem preço. E não é à toa que, por causa disso, nós vemos cada vez mais a taxa de natalidade caindo. Menos mães, menos pais. Por quê? Porque é custoso, é difícil e a gente paga um preço. Eu levo uma frase comigo na minha maternidade que é justo que muito custe o que muito vale. Vale muito ser mãe da Olivia, então custa muito da minha vida ser mãe da Olivia. Então, a gente vê, estava pesquisando e, por exemplo, na Coreia do Sul, tem vários auxílios que o próprio governo dá aos pais que decidem ter crianças, porque lá os casais decidiram que é melhor não ter filhos, é mais cômodo, é mais fácil. Então, existem vários auxílios que o governo dá para essas famílias que decidem ser pais e mães. Então, esse é um dos pontos, uma vida sem dor. O materialismo, uma futilidade louca que faz a gente desejar tudo, querer tudo, ajuntar tudo sem nenhum propósito. Esse materialismo, esse ajuntamento é sobre algo que não tem um propósito determinado. É a gente ver a futilidade das coisas, o quanto tudo se tornou tão descartável, tão fácil de descartar. Não só coisas, mas muitas vezes pessoas e relacionamentos. O escapismo, uma fuga rápida dos problemas, não querer lidar com dificuldades, também tem a ver com a vida sem dor. Se eu quero uma vida sem dor, é muito mais fácil eu fugir dos meus problemas. Se o meu casamento está dando problema, eu divorcio. Se na minha casa eu estou tendo um problema, eu arrumo um namorado, eu caso para fugir dos meus pais. Se no meu trabalho eu estou tendo problema, eu fujo desse trabalho. Então é muito mais fácil viver uma vida fugindo, porque é uma vida sem dor. E o último ponto que eu quero falar é sobre a gratificação instantânea, que é não conseguir esperar, não conseguir ouvir um não. E justamente pela era que nós vivemos hoje, tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo. Então a gente vê, antigamente, para a gente fazer uma pesquisa, a gente tinha que ir numa biblioteca, pegar uma enciclopédia para estudar, para fazer. Para mim, eu já entrava no Google e abri alguns sites e vi o que eu queria procurar. Hoje a gente joga na inteligência artificial, ela mesmo já busca no Google, já pega o que é relevante, já te mostra e você não precisa mais nem abrir páginas para você acessar aquele conhecimento que você quer. Então, cada vez mais a rapidez, tudo que é instantâneo tem permeado o nosso coração e a nossa sociedade. E quando nós queremos experimentar tudo que Deus tem para nós, quando nós queremos sair do raso e realmente nos aprofundarmos no que Deus tem para nós, nós precisamos passar por processos. Nós precisamos
desenvolver a nossa paciência. Muitas das vezes vai envolver uma espera, muitas das vezes vai envolver ouvir um não para algo que nós queríamos ouvir um sim, para algo que nós queríamos naquele momento e Deus nos dá um freio. O que eu quero falar para vocês está lá em João 11, é sobre a ressurreição de Lázaro. São vários versículos, vai do 1 a 45, eu vou tentar ser o mais rápida possível. Eu vou lendo e pausando e vai dar certo, vai dar tempo. Esse foi o 7º e o último milagre relatado por João. Provavelmente não foi o último antes da crucificação de Jesus, mas relatado no livro de João, foi o último. Ele aconteceu mais ou menos uma semana antes da crucificação de Jesus. E esse milagre tinha um propósito. Ele tinha um propósito de despertar a fé e também despertou a fúria em algumas pessoas. A gente vai ver que a partir desse milagre, agilizou-se o processo de raiva dos fariseus, das pessoas que estavam perseguindo Jesus. Então, vamos começar. Versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram a dizer: aquele que o Senhor ama está doente. Olha como as irmãs de Lázaro se referiram a ele. Aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber essa notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Isso quem está escrevendo é João. Então, João enfatiza mais uma vez que Jesus amava aquelas pessoas. Quando soube que Lázaro estava doente, ele ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, logo nesses primeiros versículos, a gente vê que João enfatiza o amor de Jesus pelaquela família. As próprias irmãs falam sobre o amor de Jesus para com Lázaro. E é interessante que quando a mensagem chega a Jesus, provavelmente Lázaro já havia morrido. Então, para a gente entender um pouco, mais na frente fala que quando Jesus chega em Betânia, já tinha 4 dias que Lázaro tinha sido sepultado. Então, provavelmente, no primeiro dia, o mensageiro foi até Jesus, e foi quando Lázaro provavelmente morreu. No segundo dia, é quando o mensageiro volta a Betânia para falar o que Jesus disse a ele. No terceiro dia, é o segundo dia que Jesus fica lá esperando. E o quarto dia, o dia que Jesus vai até Betânia encontrar aquela família. Quando a gente pensa no amor de Deus, a gente pensa às vezes que o amor pode ser uma afeição cheia de mimos, uma afeição que vai ao nosso encontro quando a gente quer. Então, eu vejo que um dos principais objetivos de João frisar esse amor de Jesus para com aquela família era mostrar que a demora de Jesus não foi falta de amor de Jesus para com aquela família. Então, aqui a gente aprende a primeira lição, que os nossos processos e sofrimentos não são a prova da falta do amor de Deus. Não são a prova. Quando a gente pensa que nós amamos a Deus e Deus nos ama, às vezes algumas pessoas podem pensar que nós teremos uma vida mais fácil, uma vida sem problemas, mas quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente vê a personificação do amor. Mas para o amor de Deus ser personificado na figura de Jesus, o que Jesus teve que passar? Pelo sofrimento. Então, sofrimento e amor não são incompatíveis. Muitas vezes nós vamos precisar passar pelas duas coisas. Às vezes a gente pensa que Jesus tem que vir correndo ao nosso encontro, mas não é assim que acontece, muitas das vezes. Hoje, sendo mãe de uma criança com muita energia, eu percebo que nem sempre eu posso ir correndo até ela para resolver os problemas. Muitas vezes ela precisa aprender sozinha para se desenvolver, seja fazendo uma bagunça na hora de comer para aprender a usar a colher, ou seja, para ela se desenvolver em outros aspectos. Como, por exemplo, a nossa filha nasceu prematura. Ela ficou
15 dias na UTI, 15 dias internada. E lá ela passou por vários processos que eram necessários que ela passasse. Muito desses processos ela sofreu, muito desses processos ela chorou. Toda vez que ela passa mal e a gente precisa levar ela para o hospital, na grande maioria das vezes, por ela não conseguir verbalizar tudo, é necessário que se faça um exame de sangue. E o que acontece? Ela chora. Aí a mãe segurando o braço, segurando o choro e ajudando a tirar o sangue dela. Ela está passando por um sofrimento. Isso significa que eu sou mal? Significa que eu quero que ela passe por aquele sofrimento? Não. Mas o que significa isso? Ela precisa passar por aquilo para que ela melhore, para que a gente descubra o que está acontecendo com ela e aí ela melhore. Então, ela precisa passar por alguns sofrimentos, por algumas coisas que eu, como mãe, não vou conseguir impedir. E se eu impedir, eu não vou ter a prova do amor para ela. Muito pelo contrário, eu vou mostrar que eu não a amo, porque eu vou estar privando ela de passar por algo que é necessário. Jesus poderia ter evitado a doença de Lázaro. Aliás, Jesus poderia ter curado ele à distância. Jesus já fez isso outras vezes. Mas Jesus escolheu não fazer nada. E além de não fazer nada, ele escolheu se demorar mais 2 dias. E por que Jesus fez isso? Porque ele viu nessa enfermidade de Lázaro uma oportunidade de glorificar o nome do Pai. Era para isso. Esse era o propósito dessa enfermidade. Muitas das vezes o que a gente vai passar, a gente não vai entender enquanto nós estamos passando. Mas no final nós podemos entender o propósito. E muitas vezes, nem no final a gente vai entender. Eu consegui entender na minha trajetória com Cristo que existem coisas que nós só vamos entender quando chegarmos aos céus. Por que isso? Por que aquilo? Por que o sofrimento? Por que eu estou passando por isso? Às vezes a gente não vai ter essa resposta enquanto nós estivermos aqui. No versículo 7, 8, 9 e 10, fala sobre Jesus voltar para Betânia e os discípulos falando para ele não voltar, porque ele estava sendo perseguido lá. Aí no versículo 11, Jesus diz, tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Então os discípulos disseram, se ele dorme, ele estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro que eu não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Jesus deixa implícito nesse último versículo que ele se alegrou de não estar lá com Lázaro. Ele não se alegrou pela morte de Lázaro, mas ele se alegrou pelo resultado que a morte de Lázaro traria, tanto na vida dos discípulos quanto dos judeus que estavam lá presentes. Qual foi o resultado? Aqui a gente consegue pegar a nossa segunda lição. Qual o resultado que os nossos processos têm gerado em nós? Qual o resultado daquilo que você está passando? Qual o resultado do sofrimento, da luta, daquele problema que você está passando? A morte de Lázaro tinha um processo. Era um processo e tinha um propósito. E após todo o processo, eles chegaram no propósito que que Jesus tinha a alcançar. A gente precisa entender que a nossa vida é feita para glorificar a Deus em tudo, todas as coisas. E Deus está mais preocupado com a nossa vida do que às vezes com o que nós vamos fazer. Ele está mais preocupado com o nosso caráter do que o que nós vamos fazer para Ele como frutos. Por quê? Porque Ele preocupa, Ele ama a gente, Ele te ama. E Ele é preocupado com quem você é, porque Ele te conhece no íntimo. Muito mais do que o Vitor me conhece, Deus me conhece. Ele sabe qual é o propósito daquele processo na minha vida. Algumas pessoas que me conhecem há mais tempo sabem que eu passei por alguns processos na minha infância, na minha adolescência. Eu não tive uma infância das mais fáceis, eu tive vários problemas com o meu pai em específico. E quando eu cheguei na adolescência, para variar, todo adolescente passa por um processo de duvidar de Deus, de revolta, de dificuldade
para entender e assimilar tudo que está passando. Eu passei por esse processo. E eu perguntava a Deus, o Senhor é o meu Pai, então por que eu estou passando por tudo isso? Por que tudo isso está acontecendo na minha vida? E aos poucos Deus foi me respondendo essa pergunta. E eu pude ver que Ele tinha um propósito naquilo. Talvez se eu não passasse por tudo aquilo, talvez não, com certeza. Se eu não passasse por tudo aquilo, eu não teria me tornado a mulher que eu sou hoje. Talvez eu não teria vindo aqui para a igreja. Talvez eu não teria conhecido o pastor Vitor. Talvez eu não estaria aqui, talvez eu estaria no mundo, talvez eu estaria distante do Senhor. Porque a vida teria sido mais fácil, porque eu teria tido uma vida mais cômoda. E eu não teria me apegado tanto às promessas e a quem Deus era na minha vida. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. E a gente precisa entender qual é o resultado que isso está gerando. Como nós estamos deixando esse processo exalar na nossa vida. Em Deuteronômio 8:2, a gente está falando sobre o povo no deserto. Está escrito assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. O povo, naquela situação, ele tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído do povo. E precisou de 40 anos de processo para que Deus retirasse o Egito daquele povo. Para que Deus mudasse o caráter daquele povo. Se aquele povo chegasse na terra prometida da forma que eles estavam, o resultado não seria o resultado que Deus queria que acontecesse. Deus vê o todo, a gente vê só uma pequena parte. E como a gente está deixando isso impactar as outras pessoas? Muitas vezes no início do nosso processo, a gente reclama, a gente duvida, a gente murmura, a gente perde a confiança em Deus. Ou então a gente deixa que esse processo fale conosco e extraia realmente o melhor de nós. A gente, através desse processo, desenvolve confiança em Deus. Tenha certeza que Deus está agindo mesmo quando a gente não está vendo. Independente das circunstâncias, a gente deixa esse processo gerar mais fé na nossa vida e dar glória ao nome de Deus ou não? O que esse processo tem gerado na sua vida? O que os processos que você tem passado, de dor, de sofrimento, ou às vezes processos mais tranquilos, processos mais simples, mas como você tem deixado isso exalar para as pessoas ao seu redor? Como as pessoas têm visto esses processos na sua vida? Continuando, 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus a acompanhavam e também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu.
e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos aos cegos, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Aqui a gente vê Marta e Maria recebendo Jesus da mesma forma. As duas falam com Jesus: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Às vezes a gente pode achar que elas estão falando como alguém que não tem fé e lamentando a ausência de Jesus. Mas pelo contrário, elas tinham fé nele e sabiam que ele estando lá, a morte não teria levado Lázaro. Elas confiavam em Jesus, por isso que elas foram chamar Jesus. Porque sabia que a presença de Jesus iria afastar a morte de Lázaro. Mas Jesus responde ela, que ele é quem ressuscita e dá vida. Mas ele não é só quem ressuscita e dá vida. Ele é a ressurreição e ele é a vida. Quando estamos diante de enfermidades, de demoras, de nãos, até mesmo da morte, a gente precisa se apegar às promessas, se apegar a quem Deus é. Aqui nós aprendemos uma terceira coisa, que Cristo, ele é tudo o que nós precisamos, independente de qualquer situação que nós estejamos vivendo. Jesus, ele é tudo, e as irmãs sabiam disso. Sempre que a gente passa por algum problema, as coisas ficam mais fáceis quando nós lembramos disso. Mas a experiência de um sofrimento ou de uma provação não é um tipo de crescimento automático. Não é enquanto nós estamos sofrendo, nós já vamos crescendo. É um processo também, que Deus está construindo dentro de nós. E a gente pode ver nos milagres de Jesus, que ele sempre está nos ensinando quem ele é. Quando ele multiplicou os pães, ele ensinou que ele é o pão da vida. Quando ele curou o cego de nascença, ele nos ensinou que ele é a luz do mundo. E na ressurreição de Lázaro, ele veio ensinar que ele também é a ressurreição e a vida. E como eu disse, tinha um propósito em toda aquela situação. Jesus queria fortalecer a fé dos discípulos, levar as irmãs de Lázaro a crerem um pouco mais no que ele iria fazer, despertar a fé em muitos judeus que estavam presentes e que talvez ainda não acreditavam que Cristo era o Filho de Deus, e mostrar que independente do que aconteça, ele tem a última palavra, até mesmo sobre a morte. Ele tem a última palavra sobre tudo. E quando a gente permanece nele, a gente detém tudo o que a gente precisa. As duas irmãs eram bem diferentes. A gente pode ver em outros relatos que a palavra traz para a gente. Mas nenhuma das duas duvidaram da natureza de Jesus. Todas as duas conheciam em profundo quem Jesus era. E para a gente entender que Cristo é tudo que nós precisamos nos aprofundar no nosso conhecimento a Ele. Nós precisamos, de fato, conhecer quem Ele é nas nossas vidas. Conhecer o que Ele pode fazer. Não só de ouvir falar, porque Ele fez isso na vida do Vitor, porque Ele fez isso na vida da Manu, na vida do Alex. Não, Ele também fez e faz nas nossas vidas. E Ele quer nos dar uma experiência transformadora. Vai depender da nossa disposição de receber e entender quem Ele é, independente da situação. No verso 35 fala: e Jesus chorou. E mais uma vez a gente vê que Jesus amava aquela família. Ele não choraria se Ele não amasse aquelas pessoas. E isso nos mostra também a humanidade presente no nosso Salvador. Cristo foi 100% homem e 100% Deus enquanto ele estava aqui na terra. Ele sabia que Lázaro seria ressuscitado, mas ele chorou, porque ele compadecia da dor que aquelas irmãs estavam passando. Ele percebeu todo o ambiente que estava naquele local. E ele sabia que estava doendo. Ele sabia que eles estavam sofrendo. E aí nós aprendemos mais uma lição. Deus não é indiferente às nossas dores. Ele não está lá em cima como um todo-poderoso que não liga em o que está acontecendo aqui na terra, que não liga para nós.
Muitas vezes eu falo porque era essa visão que eu tinha de Deus quando eu era criança, que era bem aproximada do que se mostra nos livros sobre Zeus, um Deus lá onipotente que está lá no alto trono e não está nem aí para o que está acontecendo aqui na terra. Mas Deus não é como Zeus. Deus é o Deus dos deuses. Ele está muito acima de qualquer Deus que nós possamos cogitar ou mensurar. E Ele não é indiferente ao que nós passamos. Ele conhece todas as nossas dores. Ele sabe o que a gente passa. Como eu disse, como eu trouxe o exemplo da Olivia, eu disse, quando ela vai tirar o sangue, eu seguro o braço dela e seguro o meu choro. Porque eu também tenho que estar forte para conseguir segurar ela. Deus segura a gente e também está segurando o choro. Ele também sabe o que a gente está passando. Ele é empático conosco. Ele sabe aonde estão as nossas dificuldades. Ele sabe até onde a gente consegue ir. Ele sabe até onde a gente consegue carregar aquela cruz, aquele fardo, aquela dificuldade. Mas Ele não está lá, alheio, vendo o que nós estamos passando, sem sentir, sem sofrer. Ele está conosco, Ele está presente dentro de nós. Ele escolheu habitar em nós. E Ele escolheu nos carregar quando nós estamos sem força. Ele escolheu enxugar as nossas lágrimas. Esse foi o objetivo do Espírito Santo ficar aqui na terra. Nos consolar. Ser o nosso auxiliador, o nosso consolador. Esse foi o objetivo do Espírito Santo ficar aqui. Nós não estamos sozinhos. Nós não passamos pelos nossos processos sozinhos. Até porque Ele quer nos ensinar. Então, Ele está conosco, passando todo o processo que nós precisamos passar. Vamos continuar, já estou acabando. 39, versículo 39. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, e para que todos creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados, com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus ordenou, desamarrem-no e deixe com que ele vá. Aqui a gente consegue aprender a última lição. E que muitas das vezes eu acho que é a mais difícil para a gente aceitar ou entender. O milagre que Deus tem para nós pode não ser o milagre que nós queremos. As pessoas que estavam lá não estavam esperando a ressurreição de Lázaro. Quem estava lá, quem foi ficar junto com Maria e Marta, esperava uma cura da enfermidade. Foi para isso que Maria e Marta chamaram Jesus, para que ele curasse Lázaro. As pessoas que viram Jesus chorando, perceberam e pensaram, às vezes ele está arrependido, às vezes ele poderia ter feito diferente, porque ninguém esperava uma ressurreição. Lázaro estava morto há 4 dias. Alguns fariseus mais antigos da época acreditavam que até o 3º dia a alma do morto ficava lá. Então, foram 4 dias. Segundo eles, era impossível que houvesse uma ressurreição. Já estava no 4º dia, não tinha como nada acontecer. Mas aconteceu. Mas não era o que eles esperavam. Eles não esperavam uma ressurreição, eles não esperavam passar pela morte. Eles esperavam passar pela cura. Deus, Ele é um bom Pai. O Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Ele nunca vai deixar faltar nada. Mas muitas vezes não é faltar o que a gente quer, e sim o que a gente precisa. Muitas vezes nós queremos muita coisa, mas não é o que nós precisamos. Não é o objetivo, não é o que Deus quer fazer através de nós. O milagre que todos queriam ver era um. Mas o milagre que aconteceu surpreendeu a todos. E foi um dos mais marcantes do ministério de Jesus. Foi uma ressurreição. George Miller disse uma vez,
Assim, a fé não opera no reino do possível, pois não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde o poder do homem termina. A nossa fé precisa estar independente do que é palpável na nossa vida, do que é possível ou a gente acha que é possível Deus fazer. Naquela época não era possível uma pessoa se ressuscitar depois de 4 dias. E isso aconteceu. Quantas vezes a gente ouve um não de Deus ou passa por um processo que depois de um determinado tempo a gente olha para trás e agradece. Deus, muito obrigada por o Senhor ter dito não para aquele namoro. Muito obrigada porque o Senhor disse não para aquela faculdade. Muito obrigada porque o Senhor disse não para aquele emprego. Muito obrigada porque o Senhor disse não para aquilo que eu queria. Porque o que eu alcancei hoje é muito maior do que se o Senhor tivesse dito sim para aquilo que eu achava que era bom. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E ela transcende a nossa. Como eu disse, Ele vê tudo. A gente está vendo agora. Talvez seria realmente muito mais fácil uma vida sem dor, uma vida sem preço. Mas do que valeria? O que nós aprenderíamos? O que aconteceria conosco se nós não vivêssemos aprendendo e desenvolvendo e vivendo os processos que Deus tem para nós? Nesse capítulo, João revelou a divindade de Deus. O poder dele transcende todas as coisas. A gente viu que os nossos processos e os nossos sofrimentos não são prova da falta do amor de Deus. A gente parou para perceber qual é o resultado que esses processos têm gerado em nós. O que esses processos têm transmitido quem Deus é. Qual face de Deus nós estamos deixando ser transmitida através dos processos que nós passamos na nossa vida. Que Cristo, Ele sempre vai ser tudo o que a gente precisa, independente da situação. Ele sempre vai prover e sempre vai ser melhor do que a gente almeja. E que Deus também não é indiferente às nossas dores. Ele sabe e Ele vê as nossas dores. Ele vê até onde a gente vai, Ele vê até onde a gente consegue. E por último, que o milagre que Deus tem para nós pode não ser o que queremos, mas sempre será o melhor. Sempre será o que nós precisamos. Em João 14:12 está escrito: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Para a gente conseguir chegar nesse nível de profundidade com o Pai, para a gente conseguir se aprofundar no nosso relacionamento, nós precisamos dizer sim para os processos que Deus tem na nossa vida. Por mais que doam, por mais que nós não entendamos agora, por mais que a gente nunca entenda, nós precisamos confiar que Ele é o melhor e que Ele sempre fará o melhor nas nossas vidas e que Ele sempre produzirá nesses processos os melhores frutos que poderiam ser produzidos nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e amado Pai, Deus, nos colocamos mais uma vez na Sua presença e nós viemos para Te agradecer. Te agradecer por fé, porque nós sabemos que a Sua vontade sempre será boa, perfeita e agradável. Mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente não consegue, às vezes até não aceitar de fato, a Sua vontade sempre será boa, independente do que a gente acha ou do que a gente quer. O que o Senhor faz nas nossas vidas sempre é melhor. E nós viemos Te agradecer, Senhor, porque toda dor que já aconteceu nas nossas vidas, porque todo o processo que nós já passamos ou venhamos passar, Senhor Deus, que todos eles venham produzir o principal fruto, a glória do Seu nome. Pai, por onde Lázaro ia, ele não precisava pregar a vida dele, por ele estar vivo, Senhor, era a maior pregação, porque as pessoas viam que Cristo era o Filho de Deus e ressuscitou.
a quem eles achavam que era impossível ser ressuscitado. Pai, a vida de Lázaro, com todos os processos que foi necessário que ele passasse, era a maior pregação do Evangelho. Deus, nós queremos que a nossa vida seja a maior pregação do nosso Evangelho, do seu Evangelho nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos que a nossa vida, Deus, exale o seu amor, exale a confiança que temos em Ti, e que nós possamos gerar, Senhor Deus, sempre os melhores frutos na sua presença. Nos ensina a confiar mais, nos ensina a nos aprofundar mais, Pai. Nos ensina, Deus, a ter um coração, Pai, tão dependente e que entende que o Senhor é o nosso Pai, o nosso bom Pai, o nosso bom pastor, que sempre está disposto a fazer o melhor por nós. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém.